Paz e amor aos irmãos, irmãs. Vamos realizar a nossa reflexão da noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na tarefa da nossa casa de paz e amor. Então, inicialmente vamos sintonizando os pensamentos, o mais alto, a nossa corrente amiga, agradecendo profundamente pela vida, pela encarnação e pela oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, que nos oportuniza entendimento, lucidez a respeito do que se passa conosco. Agradecemos a oportunidade do trabalho da noite, desejando a todos, onde se encontram, muita paz, amor, serenidade e alegria. Então pedimos licença à corrente espiritual para darmos início ao trabalho. Assim seja. Muito bem. Então a reflexão da noite vai ser sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, contida no Evangelho, em que Kardec apresenta a parábola dos trabalhadores da vinha, proferida por Jesus, e os espíritos instrutores da codificação vão nos ajudar na interpretação e análise dessa mensagem evangélica. Então, inicialmente, nós vamos pedir licença para ler a passagem contida no Evangelho de Mateus, que inicia esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, falando ao povo, naquela que ficou conhecida como a Semana Santa, né, que antecedeu seu desencarne, ele disse ao povo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos, e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Então, à primeira vista, essa situação parece injusta, né, aos nossos olhos, assim, ao senso comum, tendo em vista que aqueles que trabalharam menos receberam, de igual forma, aqueles que passaram mais tempo trabalhando. Mas nós vamos entender aqui, pela explicação dos espíritos, que existe sim justiça nessa história contada por Jesus, e que há igualdade de oportunidades e manifestação da bondade e da sabedoria de Deus. Então,
para a gente analisar os elementos simbólicos contidos na parábola, é importante também compreendermos que essa parábola, como todas as que Jesus proferiu, podem ser analisadas por diversos ângulos, né, mas todos convergentes, indo em direção à sabedoria e à bondade de Deus. Mas nós escolhemos aqui uma linha de raciocínio para a interpretação, em que o pai de família, ou o dono da vinha, representa Deus, cuja a justiça é perfeita, equitativa e nos convida a todos para trabalharmos em sua obra, contribuindo então para o progresso moral, tanto nosso individual quanto do progresso coletivo. E a vinha ou o vinhedo simboliza o planeta Terra, o campo de ação, né, onde desenvolvemos as nossas atividades, as nossas provas, as nossas expiações. Então é o campo de trabalho. Os trabalhadores e os diferentes horários contidos na parábola representam todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que em momentos diferentes da vida, ou até de diferentes encarnações, compreendem, atendem ao chamado para o trabalho no bem. Então, uns compreendem as leis divinas de uma maneira mais cedo, então representada aqui na parábola pela madrugada. Outros compreendem as leis eternas um pouco mais tarde, né? É a terceira, a sexta, a nona ou a 1ª hora, como diz aqui. E o denário, a moeda romana da antiguidade, representa a recompensa espiritual pelo trabalho no bem, em forma de paz, de progresso moral, de felicidade futura no reino dos céus. Então, o denário e o dracma, né, a moeda romana e grega da antiguidade, elas representavam, um denário e um dracma representavam o pagamento como se fosse proporcional a um dia de trabalho, a uma diária. Então, por isso da reclamação dos trabalhadores da primeira hora, de receberem o equivalente a uma diária, por tendo trabalhado de uma forma completa e recebendo da mesma forma que aqueles que trabalharam menos horas. Então, essa reclamação, que também é simbólica, né, demonstrando o hábito que nós temos, o sentimento humano de comparação, de exclusivismo, de personalismo, de inveja, né, nos comparando com os outros, também é muito simbólico nessa passagem. Então, interpretando as lições contidas na parábola, a mensagem central dela é a justiça e a bondade de Deus, que analisa que entende, né, e analisa de uma forma diferente do nosso raciocínio humano. Então, o importante para a justiça divina, para a bondade divina, é o trabalho de qualidade, é o esforço, é o movimento em prol do bem, ou de ocupar-se com coisas úteis, né? E não necessariamente o tempo, a quantidade de horas que foram trabalhadas ali. Então, esse nosso hábito, né, de nos compararmos aos outros através da nossa regra de avaliação, a gente tem esse costume, né, de fazer no ambiente de trabalho, a família, ficarmos nos comparando, eu trabalho mais que o outro, eu trabalho melhor do que o outro. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem seus méritos, a sua qualidade, e o importante para o Criador é que todas as criaturas realizem o seu progresso, né, no seu tempo, e contribuam também para a obra da vinha, vamos dizer assim, da obra do Criador. Então, destacamos também o significado espiritual, né, dos últimos serão os primeiros, novamente pela sinceridade da dedicação e do emprego das oportunidades. Então, uma outra forma de trazermos para o nosso dia a dia essa comparação, né, nos grupos, nos empreendimentos coletivos, às vezes entra um membro, né, um representante, uma pessoa, por último ali no grupo, e essa pessoa ela pode contribuir tanto ou mais do que aqueles que eles já estavam, né? Se ela se engaja de coração, faz a sua atividade, compreende o que se espera dela, ela pode estar sendo mais útil do que aqueles que estavam há mais tempo, que muitas vezes podem estar ali acomodados ou pessimistas com alguma situação, né? Então isso vale para todos os departamentos da vida humana, no trabalho, na família, nos grupos religiosos, na casa espírita, né? Então
A gente até às vezes costuma brincar, né, com alguma verdade ou muitas vezes não. A pessoa chega por último, quer sentar na janelinha, mas se a pessoa está se esforçando ali para realizar o melhor que se espera dela, nós temos que acolhê-la, temos que respeitá-la, e aqui faz todo sentido, né, que os últimos serão os primeiros. Então também importante destacar que os desocupados, aqueles que estavam na praça sem fazer coisa alguma, também são filhos de Deus. Deus também quer que eles se tornem úteis ali, produtivos, inseridos na sociedade. Então, por isso, da importância de dar oportunidades, né, um empurrãozinho, um apoio para os desvalidos da sorte, né? Então, todos precisam de oportunidades. A frase "muitos são os chamados, poucos escolhidos" também nos faz lembrar que todos somos convidados a trabalhar na vinha, mas poucos atendem ao chamado com perseverança e dedicação. O que quer dizer isso, né? Todos temos oportunidades, mas poucos aproveitam de fato, né, de coração, com dedicação e perseverança, as oportunidades que são concedidas. Então, a espiritualidade conta muito com, com quem realmente se dedica de coração, né, ao trabalho no bem, desinteressado, sem recompensas materiais, sem pagas assim, né, imediatas. Então, essas pessoas são úteis, né, na propagação da paz, do amor, do perdão, né, da benevolência. São então os escolhidos para a espiritualidade, para as obras importantes. E por fim, aqui então na interpretação mais direta da parábola, destacamos a frase "tens mau olho porque sou bom". Então também é uma inversão na lógica humana, né, dizendo que quando o trabalhador da primeira hora questionou o dono da vinha, primeiro que questionou aquilo que havia sido pactuado, que era a remuneração que havia sido prometida. Então, além de confrontar essa combinação, ainda demonstrou inveja pelo dono da vinha estar sendo bondoso, né? Então, demonstrando ali uma inveja, incorrendo duplamente em erro. Então, adentrando agora no tópico "os últimos serão os primeiros", nas instruções dos espíritos ali do Evangelho, Constantino vai interpretar a parábola afirmando que o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, demonstrando, né, que nós não devemos desperdiçar as oportunidades, não causar prejuízo à obra, e segue afirmando: "Que pensar do trabalhador que diz: tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor." Então, aqui também, né, às vezes a gente confunde calma, paciência com preguiça, com morosidade. São coisas diferentes, né? E como ocorre nas relações trabalhistas, quem age assim perde tempo, desperdiça as horas ali e pode, dependendo da situação, do contexto, até perder o emprego, né? Então não é o tipo de atitude que se espera de um bom trabalhador. Constantino segue afirmando: "Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, age empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Além da criatura não estar sendo útil, está agravando a sua situação, cometendo crimes, né? Desperdiçando ali oportunidades." E conclui com uma mensagem direto a nós espíritas: "Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Mas quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesses penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário, mas empregai bem a hora que vos resta." Então, um puxão de orelha direto para nós espíritas que perdemos muito, muito tempo das nossas encarnações, da nossa presente encarnação, desviando o nosso foco, o nosso interesse, a nossa inteligência, a nossa energia, do que verdadeiramente importa para o nosso crescimento, né, espiritual. Então, a gente perdendo tempo somente com a satisfação das paixões, né, nos tornando assim, de certa forma, improdutivos na obra do Criador. Mas a sabedoria divina é tão boa que sempre nos concede novas oportunidades de trabalho e, naturalmente, com essa possibilidade de angariar recompensas do ponto de vista espiritual, através da consciência tranquila,
da paz interior, né, e de uma situação futura melhor. Então devemos aproveitar esse contato com a doutrina. Na mesma linha, o espírito Henry Heine, ele, na interpretação da parábola, afirma que os grandes missionários da humanidade, como os profetas, os apóstolos, os mártires do cristianismo, os sábios, os filósofos, aqueles que iniciaram o progresso moral e espiritual da Terra, eles simbolizam os trabalhadores da primeira hora. Mas aqui um adendo, né? Não no sentido dos trabalhadores que reclamavam remuneração, e sim no sentido dos trabalhadores que iniciaram esse processo de aprimoramento espiritual que estamos em curso. E assim, os espíritas e os que continuam a obra de seus predecessores, os parefeiros de outras correntes religiosas, representam os trabalhadores da última hora. Então, aproveitando-nos, né, das bases que já foram lançadas pelos precursores, através desse cabedal de conhecimento, do acúmulo no sentido do conhecimento moral, filosófico, né? Então, todas essas obras, por exemplo, maravilhosas do Chico, do Kardec, dos ensinamentos dos evangelhos, né? Nós temos à disposição para seguir, continuando, né? A tarefa de propagação, de difusão da Boa Nova. Então, a gente tem essa relação solidária entre as gerações, vai nos dizer o Heine, que através das reencarnações nós vamos dando sequência ao trabalho, né? E demonstrando assim a solidariedade que existe entre as gerações, as novas recebendo e aplicando o conhecimento acumulado e iniciado pelas gerações anteriores. Então, demonstrando essa cooperação espiritual existente, né? Que existe uma lógica, então, dentro da lei de progresso para nós avançarmos enquanto humanidade. Também faz um chamado direto à nossa ação dos espíritos, enfatizando a necessidade de difundir os ensinamentos e combater as injustiças e vícios do mundo. Então, os espíritas, como trabalhadores da última hora, são escolhidos pela espiritualidade para difundir o amor, a caridade, a reencarnação, levando consolo, esperança e fraternidade a todos, especialmente aos humildes e aflitos, que são quem geralmente são mais receptivos à mensagem evangélica, né? Então, ele vai nos explicar aqui que é importante a gente trabalhar em prol da mensagem do mestre. Um outro comentário que eu acho que cabe é que não importa se a pessoa, por exemplo, já nasceu em berço espírita na presente encarnação ou se adentrou ao movimento mais tardiamente, né? O importante é a vivência da mensagem evangélica, a vivência dos princípios e a vigilância constante, né, para não deturparmos a doutrina, sempre através do estudo, da prática, da reflexão, do engajamento nas atividades. Então, Erasto vai explicar que, embora haja resistência, armadilhas e descrença, a gente tem que seguir, né, com perseverança, pois a espiritualidade superior é a maior interessada no aprimoramento da humanidade. Então, nós temos todo esse amparo espiritual, né, não importando se nos questionam, se nos criticam, se não acreditam, né, se há armadilhas, descrenças, a gente deve seguir firmes. Seguindo no tópico Os Obreiros do Senhor, o Espírito de Verdade vai afirmar que aqueles que se dedicarem com desinteresse e amor ao próximo, sem buscar ganhos terrenos, serão recompensados, pois terão contribuído para a obra divina. Então, mais uma vez, né, não nos referimos apenas ao trabalho no campo do movimento espírita, mas em todas as nossas atividades, no âmbito profissional, familiar, né, o importante é nós fazermos o bem. Mas aqui, como os espíritos instrutores, eles direcionam a mensagem para nós espíritas, é importante essa compreensão aqui, que é uma mensagem direta também às nossas atividades no movimento. Então, seguindo, os trabalhadores que superarem ciúmes, discórdias, promovendo esforços conjuntos, serão reconhecidos como bons servidores, ao passo que aqueles que buscarem recompensas materiais ou agirem com orgulho e falta de compaixão já terão recebido na terra o que desejarem. A importância da união, da sintonia, da harmonia, né, nos trabalhos, desenvolvidos em qualquer empreendimento, em qualquer agrupamento humano, mas especialmente na casa espírita,
Casa espírita é um lugar de acolhimento, de socorro espiritual, de amparo. Então imagina se houver disputas, ciúmes, invejas entre os trabalhadores, né? A vibração não vai ser a mesma. Então aqui é esse lembrete que devemos evitar, né? Esse tipo de sentimentos, de comparações em relação aos trabalhadores, porque não contribui para a sintonia da casa. E que Deus reserva aos servidores sinceros e confiáveis tarefas importantes na renovação moral do mundo, e que muitos dos que foram negligenciados ou menosprezados na Terra ocupam posições de destaques no plano espiritual. Então aqui novamente contraria a nossa lógica humana, né? Que a gente tende a dar ênfase e destaque a algum tipo de trabalho, algum tipo de trabalhador, mas como diz aqui, né? Às vezes aqueles que são os mais discretos, né? Trabalhando nas atividades mais humildes, portaria, recepção, limpeza, são os espíritos que se encontram em condições melhores no plano espiritual. Sempre é importante a gente lembrar isso. Então, para concluir a nossa mensagem, lembrando, né, que independente de quando despertamos para as verdades espirituais, sempre é tempo. Que todos somos chamados a contribuir com a obra do Pai na Terra. Então, essa possibilidade, né, do nosso aprimoramento individual e coletivo. E isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer com todos. É inexorável, né, a lei do progresso. Mas, interpretando essas lições como um chamado direto a nós espíritas, é importante a gente aproveitar o contato com o espiritismo e nos tornarmos mais úteis, né, dentro do movimento, praticando aquilo que já temos compreensão, porque, como vimos, é importante a difusão das lições. E dentro do contexto das três grandes revelações divinas à humanidade, como Moisés, com Jesus, através da lei do amor, do perdão, da fraternidade, e o Espiritismo como terceira revelação divina, novamente faz sentido, né, nós sermos considerados os trabalhadores da última hora, por todo esse esforço dos precursores no trabalho de divulgar a mensagem, as leis divinas, né, especialmente Jesus, a sua boa nova. Lembrando que a parábola nos convida também a confiar no planejamento divino, e há uma força maior que nos guia, nunca devemos esquecer isso, por mais dificuldade que estejamos passando, que as nossas experiências e oportunidades são sempre justas, demonstrando a unidade e a solidariedade que existe no universo, né? Então, nós temos essas ligações espirituais que às vezes esquecemos, né? Nós estamos envoltos nesse emaranhado, vamos dizer assim, de fluidos e de energias que nos querem bem. E por menor que seja o nosso papel, então, nesse trabalho, né, é importante nós confiarmos na perfeição da justiça de Deus, seguindo adiante. E para encerrar a nossa reflexão, destacamos aqui alguns trechinhos do Livro da Esperança, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, em que existe um capítulo chamado O Espírita. Então, separamos aqui uns extratos ali, né, algumas frases, que se relacionam aqui com a mensagem da noite. Então, o espírita considera a humanidade por sua própria família. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica, quanto possível, a própria existência. E um outro capítulo que nos auxilia também na consolidação dos ensinamentos aqui da lição, se chama O Tempo de Hoje. Diz assim: o próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros, da verdade, e se decidem a trabalhar.
Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te, assim, do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, bem a ver com a parábola dos trabalhadores da vida. Né? Então, para encerrarmos, é importante a gente lembrar, né, que estamos no final do ano, aí, segundo o nosso calendário civil, que é o momento de realizarmos balanço do que se passou, das nossas atividades no ano, das dificuldades, das conquistas, e também é tempo de planejar, porque não, atividades do ano que vem, né? E é importante, então, considerar isso. Desde já, uma maior adesão às atividades dentro do movimento espírita, dentro das possibilidades de cada um, mas esse engajamento só nos faz bem. E trabalho não falta, né? Então, vamos encerrando, fazendo a nossa oração, agradecendo pela assistência, pela proteção e pelo amparo dos benfeitores amigos, pedindo a todos os trabalhadores do movimento espírita que recebam forças, coragem, amparo do alto, para seguirem nesse firme propósito de difundir a mensagem do Mestre. Também nesse momento que se aproxima o Natal, em que os corações estão mais abertos ao amor, à solidariedade, possamos contribuir da nossa parte, através das vibrações positivas, para toda a humanidade, nossa irmã. Aqueles que sofrem males físicos, males espirituais, recebam do fundo do nosso coração o amparo do Mestre. Muito obrigado, que assim seja.